Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez aqui, irmão Sandro, com a palavra de salvação. Vamos caminhar por um dos textos mais fortes sobre missão, chamada e perseguição no Evangelho. Chamados, enviados e preparados para o conflito. Quem é chamado por Cristo para o reino recebe autoridade, missão e também oposição. Imagine alguém recebendo uma convocação oficial. Não é um convite informal, é uma designação, um chamado com responsabilidade. Agora imagine que, junto com o chamado, você recebe autoridade, direção clara e um aviso. Você enfrentará resistência. É exatamente isso que acontece aqui. Jesus não chama admiradores, ele chama enviados. Não chama espectadores, chama representantes. Ele não esconde o preço da missão. Estamos no Evangelho escrito por Mateus, dirigido principalmente aos judeus, no cenário de domínio romano, onde mostrando que Jesus é o Messias prometido. Antes vemos seus milagres, depois veremos oposição crescente. Agora nesse trecho ele envia os 12. Então vamos ler, o texto de Mateus capítulo 10, versículo do 1 ao 23. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade desses samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Digno é o trabalhador, do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se alguém vos receber, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saí daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de falar, nem com o que haver de dizer.
porque àquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem fala por vós. E o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Agora vamos caminhar, queridos, nesse texto. Veja que no versículo 1 vemos algo fundamental. O chamado vem acompanhado de autoridade. Jesus não apenas chama, ele capacita. Ele dá poder sobre demônios e enfermidades. Isso se repete em Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2, onde também vemos que Jesus envia os 12 com poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. O chamado para servir ao reino de Deus nunca é vazio. Deus não envia soldados desarmados. Ele nos equipa. Aleluia. No versículo 7, a mensagem é clara. É chegado o reino dos céus. É a mesma mensagem que o próprio Jesus anunciou em Mateus capítulo 4, versículo 17. O reino não é uma aldeia abstrata. O reino não é uma ideia abstrata. É o governo de Deus invadindo a história. Eles não pregavam prosperidade nem autoajuda. Pregavam arrependimento e submissão ao rei. No versículo 8, Jesus é direto. De graça recebestes, de graça dai. O poder não era mercadoria. Isso nos lembra Atos 8, de 18 a 20, quando Simão tentou comprar o dom de Deus e foi severamente repreendido por Pedro. Milagre não é produto. Cura não é comércio. O reino de Deus não está à venda. Então, amados, você que está me ouvindo agora, aprenda ou solicite a Deus discernimento, né? Sabedoria para separar, para sair das garras dos lobos devoradores. Esses homens existem, essas mulheres existem, tá? Peça a Deus livramento dessa turma de cara de pau que anda por aí. No versículo 10, Jesus afirma: digno é o operário do seu alimento. Quem vive para anunciar o reino tem direito de ser sustentado por isso. Paulo confirma essa verdade em 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Há dignidade no sustento do obreiro. No versículo 14, Jesus manda sacudir o pó dos pés, e isso é forte. Não é desprezo humano, é um ato simbólico de responsabilidade espiritual. Em Atos 13, dos 50 e 51, Paulo e Barnabé fazem exatamente isso diante da rejeição. O reino é oferta graciosa, mas rejeitá-lo traz consequências. No versículo 16, Jesus não romantiza a missão. Ovelhas no meio de lobos. Risco é real, mas ele também nos diz: prudentes como serpentes e simples como pombas, sabedoria e pureza juntas. Paulo demonstra isso em Atos 23, versículo 6, quando usa a sabedoria a perceber a divisão entre fariseus e saduceus. Servir a Cristo exige discernimento. E eu lembro também que nesse momento aí, o foco da discussão deixa de cair sobre ele, que estava a ponto ali de ser apedrejado, e a discussão passa a ficar entre os dois grupos, entre fariseus e saduceus. A gente precisa pedir a Deus sabedoria, nesses momentos mais complicados.
No versículo 23, Jesus orienta: quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Isso não é covardia, é estratégia. Em Atos 8, no primeiro versículo, né, por causa da perseguição, a igreja se dispersou e o evangelho se espalhou. Às vezes, Deus usa o exílio justamente para ampliar o alcance da palavra. Mano. Entende, amados? A gente tem que estar atento, né? Submisso aí à vontade de Deus. Então perceba algo, do versículo 1 ao 15, o foco é a missão, né? E a provisão de Deus. A partir do versículo 16, há uma mudança clara de ênfase. O tema passa a incluir a perseguição e a perseverança. O mesmo chamado que traz autoridade, traz oposição. Não existe discipulado sem cruz. Aleluia. Portanto, né, o que esse texto exigia, né, daqueles que estavam ouvindo naquele momento? Exigia confiança total em Jesus, né, desapego material, coragem diante da rejeição e fidelidade, inclusive durante as perseguições. Eles precisavam entender que servir ao Messias significava representar o reino de Deus debaixo de risco real. E o que essa verdade exige de nós hoje? Exige que paremos de tratar o cristianismo, né, como conforto religioso. Exige compromisso, fidelidade, mesmo quando há zombaria, rejeição, pressão inclusive familiar, né, não só de trabalho ou social que seja. Exige que entendamos que o reino não é discurso, é missão, é comprometimento. Você que me ouve até agora, talvez você admire Jesus, mas ainda não se rendeu a ele. Esse texto mostra que não existe neutralidade. Ou você recebe o reino ou você rejeita. E rejeitar traz consequências eternas. Hoje é dia de decisão. Jesus Cristo é o Rei. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e oferece perdão e vida eterna. Mas essa oferta não é eterna no tempo. Há urgência, há juízo, há responsabilidade vindo até você. Arrependa-se, creia, confesse Jesus como o único e suficiente Salvador. Entregue sua vida a Ele agora, não adie. O reino de Deus está próximo. Que Deus abençoe e fale profundamente ao seu coração. Obrigado por ter ouvido essa mensagem até aqui e até uma próxima.